Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e ao nono episódio de Um Café no Terceiro Anel. Esta noite viajamos assim até a capital do país para conhecermos então a pessoa que me inspirou a criar o meu canal. Se queres saber daquilo que eu estou a falar, fica para ver este vídeo. Bem-vindos então a Um Café no Terceiro Anel. O espaço promete dar voz a todos os adeptos do Benfica. Mas sem mais, deixo-vos assim com a entrevista com o grande Tiago Vemmans, mais conhecido como o Fura-Redes. Bom dia então, Tiago. Bem-vindo ao Terceiro Anel e ao espaço de conversa Um Café no Terceiro Anel. Bom dia, malta. Obrigado, Joel, pelo convite. Grande prazer estar aqui. E viva o Benfica! Para mim é que é um prazer, assim como já te disse anteriormente, tu foste uma das pessoas que me inspirou a criar o meu canal. És um grande comunicador e és um grande benfiquista, já te sigo há bastante tempo, quer no Twitter, quer no teu blog, quer também no Visão Vermelha. Olha, uma pessoa que gosta do meu trabalho, finalmente. Estou a brincar. Obrigado, Joel. Obrigado. Sempre te considerei um grande comunicador e acho que és uma pessoa que escreve muito bem e que comunica muito bem, que não tens medo de criticar aquilo que achas que está mal no nosso Benfica e não és aquela típica pessoa que gosta de escrever coisas só para ser o que fica bem nas redes sociais. Sim, tal e qual. É um pouco esse o desafio do Fura-Redes, desde o princípio. Um projeto já vai com 12 anos. Sem dúvida que a ideia é ser um adepto comum, normal. Temos dias bons, temos dias maus, dias em que estamos mais contentes, dias que nos apetece falar mais disto ou mais daquilo, mas acima de tudo nunca perder este contacto de querer ser apenas e só um adepto do Benfica. É assim, não sei se já viste algumas das entrevistas anteriores, isto é um espaço de entrevistas, mas existem assim 3 premissas. Já vi, sim, mas vamos a elas. Ora, a primeira premissa é assim, honestidade e sinceridade acima de tudo. A segunda é não caluniar ou não denegrir o nome do Sport Lisboa e Benfica. E a terceira é passar assim um bom bocado. Parece muito bem. Acho que estou prontíssimo para essas premissas. É assim, a entrevista vai consistir então em 11 perguntas standard, que são iguais para todos os convidados, e no final haverá assim uma pergunta joker que foi desenhada apenas para ti. Vamos a isso. Estou Estás pronto ansioso. então? Tudo surpresa porque eu não sei que perguntas são, malta, aí em casa. Vamos embora, vamos começar então. Diz-nos em poucas palavras quem é o Tiago Vemmans. Olha, aos 37 anos, um lisboeta, viveu toda a sua vida em Lisboa, obviamente apaixonado pelo Benfica, é o que estou aqui a fazer, mas aos 37 anos uma pessoa que acima de tudo aproveita muito a vida nos momentos de família, cá em casa, com a malta que matura no dia-a-dia e, claro, um pouco menos importante, mas também importante, os momentos que o Benfica nos vai proporcionando, muitos deles bons, alguns maus, mas todos eles muito sentidos e muito apaixonados. É assim, quem vê a tua atividade nas redes sociais até custa acreditar quase que tu tens família, porque és uma pessoa bastante ativa no Twitter, no WhatsApp a quem te conhece, no Facebook, em todo lado, no teu próprio blog, no Visão Vermelha, no YouTube, em todo lado. Cada vez que eu ligo as redes sociais, lá está o Tiago. É, quem corre por gosto não cansa e tenho a sorte de ter um trabalho que me permite também. Hoje em dia com o telemóvel é tudo muito mais fácil, né? E dados móveis a pessoa vai tentando, mas mesmo assim às vezes é complicado e algum dos conteúdos sai um pouco de uma forma apressada que eu gostava que fosse mais trabalhado, mas como disse há pouco, a ideia do Fura-Redes é mesmo ser um adepto do Benfica e ser o mais genuíno possível e portanto é normal que às vezes a pessoa diga umas coisas ao lado, outras certas, é esse o desafio do Fura-Redes. Ora, agora, falando do teu benfiquismo, diz-nos então porquê é que tu és do Benfica? Olha, pela família, nem tinha hipótese. Eu tenho uma família gigantesca e acho que tenho para aí 4, 5 pessoas do Sporting, tudo o resto é Benfica. Meu pai é do Benfica, ele levava-me ao estádio, é o típico adepto de família, de herança familiar. Graças a Deus. Raramente uma excelente herança. Eu também sou filho de um benfiquista e percebo perfeitamente. Exato, não dá para pensar ter o azar de nascer numa família sportinguista. Vai agora ao teu baú das memórias e diz-nos então a tua primeira memória ao vivo com o Benfica, ou seja, a primeira vez que viste assim o glorioso ao vivo, quer tenha sido no Estádio da Luz ou em qualquer outro estádio do país, ou no estrangeiro.
tenho esta história para partilhar com o nosso presidente, o Rui Costa, e espero que ele esteja a ouvir, que seria bom sinal. Mas a primeira memória que eu tenho é de que provavelmente ao vivo, é provavelmente da melhor exibição que o Rui Costa fez com a camisola do Benfica. 1994, Benfica 2, Parma 1, uma meia-final da Taça das Taças, Estádio da Luz com 90 mil pessoas, um barulho ensurdecedor. Eu acho que nós já não temos noção o que era o barulho daquele estádio. E não havia speakers, não havia música, era mesmo só os benfiquitos a bater com os pés, a bater palmas, era uma coisa impressionante. E a partir daí foi uma paixão que não se consegue explicar, mas que todos nós já sentimos, apesar de ser difícil pôr por palavras. Todos nós sentimos aquele primeiro impacto do que é ver um jogo do Benfica ao vivo. E eu tive a sorte do meu primeiro ser numa vitória com 90 mil pessoas a ver, um momento mágico, nunca me hei de esquecer. E quando for receber a minha águia de prata, vou dizer exatamente isto ao presidente Rui Costa, que acabei de dizer. Quero-lhe dizer isso, que é agradecer também um bocadinho com o meu benfiquismo também. Ele também contribuiu um bocadinho para isso. É assim, muitas desta nova geração que não teve a oportunidade de pisar assim um antigo estádio nunca vai perceber a emoção e todo aquele ambiente que se vivia no antigo estádio. Não vai. Eu aconselho sempre as palavras do Mozart antes da meia-final da Taça dos Clubes Campeões Europeus com o Marseille. Acho que diz tudo. Os jogadores do Marseille, que era uma boa equipa na altura, as pessoas também não têm noção disso, mas tinha jogadores muito experientes, tiveram medo de entrar no estádio. E foi o Mozart que teve que ir trazê-los. Isto é factual, não estou aqui a pintar nada. O Mozart já contou esta história várias vezes. E, portanto, imaginem o que é uma equipa experiente numa meia-final da Liga dos Campeões ter medo para entrar num ambiente em que eles pensavam que estava a haver um tumulto, uma revolução, mas não, era mesmo só o descer anel. Era impressionante. E o estádio tem muito essa recordação. O estádio parece que abanava, não era uma coisa fixa. Não sei se era das pessoas a saltar, não sei o que era, mas o estádio parece que tinha ali uma vibração. É verdade, principalmente o terceiro anel, daí também ter dado esse espaço ao meu canal, porque foi algo que me marcou quando eu era criança, ter ido assim ao antigo estádio, estar no terceiro anel, ainda antes de ter cadeiras, naquela altura em que estávamos lá em pé, que eram milhares de pessoas ali aglutinadas num pequeno espaço e todas ali concentradas a ver aqueles 11 jogadores a correr atrás da bola, e como muitos adeptos dizem, nem interessava quem era o adversário, a gente estava ali pelo Benfica, fosse um adversário pequeno, fosse uma Liga dos Campeões, a gente ia lá para ver o Benfica, e acho que é um espírito que se perdeu um pouco. Hoje só se vê assim um estádio cheio quando é os jogos grandes. Antigamente, quando o Benfica também era grande em termos europeus, o Benfica também era grande em termos nacionais e o estádio enchia quase sempre, ou perto, ou seja, não teria os 120 mil porque seria a lotação completa, mas não era os 30 mil ou 20 mil como se viu durante muitos períodos de tempo após ter criado assim um estádio novo. Sim, é isso que tu dizes, e eu guardo com muito carinho, porque acho que é uma parte muito importante que devemos passar às novas gerações. Eu e tu já estamos com alguns cabelos brancos, que era essa parte do apoio. Obviamente, essa parte é mítica, mas a parte da exigência. O terceiro anel não se contentava com pouco. Se o Benfica não tivesse a ganhar à meia hora, começava a haver assobios e os jogadores sabiam que aquilo não era o Benfica. E, portanto, essa parte também acho que se perdeu um bocadinho. Os sócios do Benfica, acima de tudo, eram muito exigentes, porque a equipa tinha que ganhar. O Benfica não entrava em campo para disputar o jogo, o Benfica entrava em campo para ganhar. Exatamente, é uma coisa que eu defendo sempre e quando falo nos meus vídeos digo sempre, o Benfica devia entrar em todas as partidas para ganhar, mas não é para ganhar na segunda parte, não é para fazer 10 minutos à Benfica. O Benfica tem que entrar em campo e jogar assim desde o primeiro minuto até o último minuto. É a tal exigência que os adeptos antigamente faziam sobre a equipa, esta pressão que havia, mas também vinha logo desde os treinos eram à porta aberta, perto do Estádio da Luz, e a gente ia lá e a gente gritava com os jogadores, vimos que o jogador não estava a treinar bem. Hoje em dia isso não se vê, as pessoas treinam no Seixal, à porta fechada, hoje são vedetas, são estrelas, naquele tempo eram jogadores do Benfica. Hoje são profissionais de futebol. Em vez de ser assim um atleta, não, é mais uma figura mediática da atualidade. Disseste tudo, tenho pouco a acrescentar, é exatamente isso. Tenho muita pena, até porque noutros plantéis do Benfica, noutras modalidades, no setor feminino, vemos exatamente o oposto, em um contacto muito grande com os adeptos, e não acredito que os jogadores que fazem parte desses plantéis atuais do Benfica e jogadoras sintam que isso é prejudicial. Portanto, só neste momento há a barreira que se criou à volta da equipa A do futebol masculino do Benfica, é para mim uma coisa que não faz muito sentido no Sport Lisboa e Benfica. Não, para mim também não faz. Diz-nos agora então, na tua opinião,
o que só tu é que saberás, qual foi a tua melhor memória com o Sport Lisboa e Benfica? Tenha sido ao vivo, tenha sido em casa, ou qual foi aquele momento que tu olhas para trás em todos estes anos de benfiquismo e relembras assim como aquela memória de mais carinho, de mais alegria, de mais emoção? Ui, até me arrepiei, isso é extremamente difícil. Felizmente, felizmente o Benfica nasceu para ganhar e o nosso destino claramente é o de vencer e o Benfica já me deu tantas alegrias, tendo que escolher e não e esquecendo aqui memórias tão boas, o gol do Luizão ao Sporting em 2005, no Estádio da Luz, o primeiro título que eu festejei como adulto. Eu lembro-me do 6-3, lembro-me de estar a ver com o meu pai e com o meu tio, o 6-3, mas obviamente tinha 8 anos, portanto não é a mesma coisa. O primeiro título que festejei com o Benfica, esse gol do Luizão, até a forma como foi marcado, já perto do fim, a explosão que foi, ter que ser agarrado por uma pessoa que eu até hoje não sei quem é, para literalmente não cair do terceiro anel no meio daquela confusão e daqueles festejos, é uma coisa inesquecível. O primeiro título é sempre especial. Sabes que eu faço muitas vezes esta pergunta nesta entrevista e depois quando acaba a entrevista penso para mim, se eu tivesse que escolher o melhor momento relativamente ao Sport Lisboa e Benfica, de mim próprio seria bastante difícil, porque é como tu dizes, pessoas que já têm algumas gerações de benfiquismo assim a bordo, têm momentos tão impactantes como o 4-4 com o Leverkusen, o 6-3 com o Sporting, depois o gol do Luizão, a vitória no Bessa, vitórias sobre o Porto, a supertaça contra o Sporting. Há tantos momentos bons na história recente do benfiquismo, é que muitas pessoas dizem que o Benfica era a preto e branco. Não é. O Benfica já tem muitas grandes vitórias, grandes momentos a cores. Sim, sem dúvida. Isso é um dos pontos-chave do Fura-Redes que eu sempre quis, porque acho que o nosso rival do Norte, o Futebol Clube do Porto, conseguiu dominar muito a comunicação social e criar umas narrativas à volta da herança europeia e do ADN Champions, que parece que só o Porto é que tem em Portugal. Não é verdade, o Benfica é o clube mais bem sucedido na maior prova da UEFA e na maior prova europeia, top 10 em quase todas as estatísticas, mais nenhum clube português sequer se assemelha e portanto claramente a importância de termos essa noção que o Benfica sem dúvida que tivemos uma geração que tem que ser sempre lembrada, especial, com 5 finais europeias, 5 finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Essa geração tem que ser lembrada porque fez muito pelo Benfica e merece. Mas desde aí o Benfica tem ganho, e é o maior clube de Portugal de longe, nem vale a pena tentar mascarar esse facto. E basta pensar que nos últimos 10 anos nós ganhamos 6 campeonatos. Temos 60% de vitórias em termos da principal prova do campeonato nacional. E muita gente não pensa assim. Pensa, o Benfica ganhou o Tetra e já está. A partir daí foi tudo para o Futebol Clube do Porto. E não, nos últimos 10 anos o Benfica tem 6 campeonatos, contra apenas 3 do Futebol Clube do Porto e 1 do Sporting. O Benfica tem esta estratégia comunicacional de deixar um pouco o Porto dominar estas narrativas, mas os factos estão aí. Eu tenho pena que o Benfica não dê um bocadinho mais luta a desmascarar estas inverdades, digamos assim. Tenho pena, mas estamos cá também nós, os adeptos do Benfica, para defender o nosso clube. Também somos importantes, sem dúvida nenhuma. Porque falas em estratégia, às vezes penso que há ausência de estratégia. Acho que existe assim uma ausência de estratégia no departamento de comunicação do Benfica. Acho que é mais por aí. Custa-me acreditar, porque no século XXI uma instituição como o Benfica, e em termos empresariais é uma das maiores empresas do país, obviamente, ou pelo menos uma das mais impactantes e com... custa-me acreditar que não haja. Eu acho que o Benfica chegou um pouco à conclusão em que não consegue nem quer vencer o Porto está-me a faltar a palavra que não seja um pouco escanto lá para casa. De sujidade um pouco, o Porto gosta de trazer para depois trazer aquela coisa da raça, aquela coisa do contra tudo e contra todos. O Benfica acha que não consegue vencer o Porto aí e que prefere jogar as suas armas em campo. Eu acho que hoje em dia, no século XXI, como disse há pouco, muita coisa se joga nos mídias e na comunicação social e espero que o Benfica mais cedo ou mais tarde comece a dar um bocadinho mais luta, porque é o que eu digo, quer dizer, esta coisa custa muito. Eu vejo às vezes as pessoas a falar do ADN Champions e que o Porto tem ADN Champions. Pai, desculpem lá, o Benfica é que tem ADN Champions, o Benfica é que é o grande recordista português nessa competição. O Porto, não vou mentir, o Porto tem feito boas campanhas e ainda o ano passado fez uma campanha que começou com 2 derrotas e depois
passou a fase de grupos, uma boa campanha do Porto, mas o Benfica é o maior em termos estatísticos naquela competição e custa muito. Parece às vezes liga-se a televisão e o ADN Champions do Porto é uma coisa que me irrita. O Benfica é Sabes, quem é. como tu sabes, eu vivo nos arredores de Londres e, por exemplo, aqui quando a gente fala com ingleses, as pessoas conhecem o Futebol Clube do Porto das últimas 2 décadas. Porque, pronto, desde que é verdade, o Futebol Clube do Porto ganhou 2 Ligas de Campeões nas últimas décadas, mas as pessoas mais antigas, as pessoas ingleses, recordam com muito carinho o Benfica dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Toda a gente fala o grandioso Benfica, o glorioso Benfica, do Eusébio. As pessoas lembram-se perfeitamente e as pessoas dizem que quando o Benfica vinha jogar em Inglaterra, ou quando o Benfica saía na Taça dos Clubes Campeões Europeus, os adeptos ingleses tinham medo do Benfica. O Benfica era mesmo um grande europeu e isso é algo que esta nova geração não tem essa noção, porque só vi que cresceram à sombra do Vietnã. Muitos destes rapazes novos que têm 25, 30 anos ouviram falar do Vietnã, mas experienciaram enquanto crianças e não têm noção nem do impacto que o Benfica tinha nos anos 70 ou 80. Não, era uma autêntica loucura. O Benfica era um pouco os Beatles daquela altura em termos do futebol, era uma autêntica loucura. Mas custa-me um pouco realmente. Eu acho que o Benfica é um clube tão especial, ainda por cima nesta fase que estamos a viver dos petrodólares e do afastamento portanto, dos sócios e dos adeptos, de uma entidade que passou a ser quase um Estado, de um clube que passou quase a ser um Estado, como PSGs e Cities, e o Benfica não é nada disso. O Benfica é um clube tão especial. O Benfica é um clube que qualquer vídeo que se partilhe de um ambiente do Estádio da Luz, qualquer coisa assim do sentimento benfiquista, imediatamente vai para todas as páginas grandes do futebol. As pessoas adoram, as pessoas metem like, as pessoas identificam-se com aquilo, as pessoas criam aquilo para o clube deles, e o Benfica tem muito que vender numa fase, numa era de futebol em que praticamente os clubes estão a querer dinheiro e muito menos a proximidade com o Benfica. O Benfica tem que mostrar que essa força é muito importante e é o caminho, se calhar, para voltarmos um bocadinho ao futebol de raiz e que apaixonava as pessoas. E o Benfica tem claramente algo especial para dar nesta era de futebol, que eu acho que era importante vender um bocadinho mais. E não deixar só as coisas seguirem o seu caminho normal nas redes sociais e nos jornais, essas coisas. Concordo plenamente contigo. Agora, depois temos falado deste bocadinho sobre paixão e emoção relativa ao nosso Benfica, quero que penses também e voltes assim ao teu baú das memórias e relembres qual foi o momento mais triste que tens assim associado ao Sport Lisboa e Benfica. Quer tenha sido ele desportivo ou extra-desportivo, mas qual foi aquele momento em que tu te sentiste mais triste por causa do Benfica? Isso é a morte do nosso Mickey Fer. Não, é muito complicado ainda hoje lembrar aqueles momentos. O Benfica não é nada suposto ser uma coisa daquelas, uma tragédia daquelas. É sem dúvida esse momento. Foi a maior derrota do Sport Lisboa e Benfica, foi aquela noite em Guimarães, sem Eu dúvida. lembro perfeitamente dessa noite, foi uma das noites que mais me impactou em termos do desporto. Já vimos vários atletas falecer ao vivo. Tive a infelicidade de, no dia 1 de maio de 1994, ver o Ayrton Senna, não ao vivo, não estava no circuito, mas estava a ver o Grande Prémio de Fórmula 1 e foi bastante impactante. Lembro-me perfeitamente do Foy quando morreu em campo, mas naquela noite estar a ver aquele jogo pela televisão, estava a estudar, nunca mais me vou esquecer, estava a estudar, estava na universidade, ver aquele momento, aquilo impactou-me bastante, não estava nada à espera. O Mickey era uma pessoa tão nova, tão cheia de vida, um atleta, tu nunca esperas que um atleta aquilo possa acontecer assim de repente e foi horrível. Foi horrível. Para animar um bocadinho aqui a conversa, porque é sempre difícil falar disto, mas cá em termos desportivos, o pós-jogo em que chorei mais foi em Amsterdão, quando fui ver o Benfica 1, Chelsea 2, a final da Liga Europa. Esse jogo só me tiraram do estádio. Os amigos com que eu estava tiveram que ligar ao meu pai para eu sair do estádio, porque eu não queria ir embora. Foi difícil. Tinha acabado de estar também, tinha estado uma semana antes no Dragão para ver o jogo em que o Kelvin marcou, e aquilo foi complicado de gerir numa semana ou em 10 dias, ou o que foi aquilo. Dois golos tão tardios tirarem-nos uma alegria tão grande. Essa época foi complicada, é Foi verdade. complicado. Diz-nos agora qual foi a coisa mais louca que tu já fizeste pelo Benfica. Muitas coisas. A pessoa às vezes nem tem muita noção, e também é bom às vezes partilhar um bocadinho a nossa paixão do Benfica com pessoas que não vivam tanto o futebol, para depois nós
encontrarmos um bocadinho o chão e não exageramos tanto, mas eu acho que eu já não tenho ideia das horas, mas eu tive bem mais de 20 horas para conseguir um bilhete, e à chuva, né? Nem estava a chover naquele dia, mas estava frio, para conseguir um bilhete para a inauguração do novo Estádio da Luz. As bilheteiras na altura funcionavam pessimamente, um bilhete quase demorava 10 minutos cada bilhete a ser emitido, e foram bem mais de 20 horas que eu tive ao relento para conseguir o bilhete, depois consegui, mas essa noite ficou-me marcada porque realmente foram muitas horas, e as pessoas também já não têm noção do que é estar no Estádio da Luz a dormir para conseguir um bilhete. É engraçado quando tu falas em bilheteiras. Eu sou do tempo de ir ver o futebol ao estádio quando era pequenino com o meu pai, e eu vivo no Concelho de Vila Real de Santo António, e lá temos o Lusitano de Vila Real de Santo António, que também é uma filial do Benfica, e eu lembro perfeitamente o que é estar em pé à espera daquelas pequeninas bilheteiras, assim que só vês um buraquinho na parede e um senhor lá dentro, e que só via, pronto, era pequenino, via o meu pai passar as notas e depois entregava um bilhete e quase nem via a pessoa, só via a voz. Eu achava aquilo muito curioso, vinham bilhetes de um buraco na parede. Esta nova geração não tem noção o que é, porque hoje em dia tu compras um bilhete na internet, vê um código QR para o telemóvel, chegas lá, passas o telemóvel, entras no estádio, não tem nada a ver com aquele bilhete de papel, guardar o bilhete de papel, ter uma parede em casa com os bilhetinhos todos que íamos ver os jogos, era mágico, era completamente diferente. Sem dúvida, outros tempos, mas deixam alguma saudade. Por falares em outros tempos, de certeza que tu, como qualquer outro rapaz que seguia o Benfica quando era novo, davas os pontapés numa bola com mais ou menos qualidade, mas de certeza absoluta que tu tinhas um ídolo de infância, e de certeza que esse ídolo era do Sport Lisboa e Benfica. Quem era assim o teu ídolo do Sport Lisboa e Benfica? Aquele jogador que tu sonhavas ser? O primeiro foi o Isaías, o homem do pontapé canhão. O primeiro foi o Isaías, lembro-me muito bem, aquilo era com cada madeirada. E eu sempre joguei a ponta de lança, ou a guarda-redes, mas poucas vezes, ou a ponta de lança. Foi sempre, portanto, tinha alguma, obviamente, tinha algum brilho para ver os jogadores mais avançados, e eram os jogadores que eu sempre gostava, e aquilo era impressionante. Ele tinha realmente um pontapé, mandava umas 7 por jogo, as outras 6 iam para o terceiro anel, mas aqui entrava na baliza parecia que furava as redes, era uma coisa impressionante. É sem dúvida o Isaías. Depois a seguir, uma menção também para o João Vieira Pinto, obviamente. Era naquela altura que eu comecei a ver, 93, 94, 95, era o menino de ouro. Mas Isaías e João Vieira Pinto. Eu, quando era pequeno, depois via os jogos do Benfica na televisão, e lembro perfeitamente a primeira vez que o Isaías ao vivo foi no estádio do Farense. Eu lembro perfeitamente o Isaías dar um pontapé de fora da área, mas a bola infelizmente não apanhou-se em direção da baliza, e havia uma antiga casinha por cima do topo sul do estádio do Farense, lá em cima, mesmo em cima da bancada, e vejo a bola passar ao lado da casinha, e pensei, como é que é possível que alguém dá um pontapé numa bola e sai do estádio? Era uma coisa incrível, a força do pontapé do Isaías, porque temos que ter a noção que aquilo eram bolas antigas da Selec, não tem nada a ver com estas bolas. Era um dia de chuva, que estava chovendo imenso em Faro, e uma bola daquelas pesadas, estamos a falar de 3 ou 4 quilos, e pontapear uma bola daquelas, fazê-la sair do estádio em Faro. Eu já joguei no estádio do Farense a brincar, e não é fácil, muitas vezes com o terreno ensopado conseguir rematar a baliza, quanto mais fazer uma bola de sair do estádio. Era isso mesmo, era incrível. E acabou por marcar alguns golos importantes. Era um jogador que eu tinha um carinho especial, a mesma maneira dele ser, o festejo que teve em Alvalade, no 6-3, era ele. Sim, foi o mítico herói da vitória contra o Arsenal. Também, grande jogo. Esse não me lembro, mas obviamente é uma das noites douradas da história do Benfica. Pois, eu sou um bocadinho mais velho do que tu, e ainda consegui apanhar isso ao vivo isto é, ou seja, vendo em casa pela televisão, naquele tempo era impossível a gente apanhar um avião para ir ver um jogo em Inglaterra, ou quase em Espanha era impossível a gente conseguir ir ver um jogo, quanto mais ir ao estrangeiro seguir o Benfica, não era como hoje. Exatamente. Diz-nos então qual foi o jogador que te deu mais pena ver sair do Benfica? Tenha sido ele porque acabou a carreira, porque foi vendido, porque foi empurrado a sair do clube. De todos aqueles jogadores que tu gostaste ao longo de todos estes anos que segues o Benfica, qual foi aquele jogador que te deu assim mais pena ver sair do clube? Essa é a pergunta mais difícil até agora. Eu sou aquele adepto que ainda não se habituou a este fim da história, digamos assim, que do Benfica ser
ser o trampolim para a Europa de jovens jogadores. Eu acho que o Benfica tem que... Esta coisa dos nossos jovens jogadores de classe mundial só jogarem 6 meses, 1 ano no Benfica, para mim é uma coisa que me dá muita pena, porque eu acho que é impossível ganhar assim, pelo menos ganhar continuadamente. Entendo, obviamente, que os jogadores não vão fazer carreiras de 15 anos, não é isso que eu estou a dizer, não estou nessa utopia dos jogadores agora fazerem as carreiras como o Eusébio e o Coluna fizeram, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que há um intermédio entre fazer 6 meses e fazer 15 anos. Acho que há um intermédio aí, podemos fazer 2 anos, podemos fazer 3 anos, preparar o substituto, deixar o miúdo crescer. É uma coisa que me dá muita pena. E portanto esta geração toda, Renato Sanches, o João Félix, mesmo agora o Gonçalo Ramos, que era o jogador que eu gostava mais, é difícil escolher, mas se calhar responder à tua pergunta de uma maneira um pouco diferente, o que me dá pena é ver realmente estas saídas constantes dos nossos jogadores que, a partir do momento que mostram ao mundo que são jogadores de classe mundial, têm 6 meses de casa e depois é para vender. Tenho muita dificuldade em aceitar isso e acho que o projeto do Benfica... Porque repara, nós já estamos com este projeto, não diria 20 anos, quando o Luís Filipe Entrou não era bem assim, mas eu diria uns bons 15 anos que já estamos com este projeto. E a verdade é que o máximo que conseguimos foi chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Isto tem que pesar na avaliação da estrutura, se deve-se continuar a apostar nesta estratégia ou não. Há muitos milhões para fazer na Liga dos Campeões, há muitos milhões para fazer com interesse de uma equipa que vai às meias finais, que vai à final, milhões limpos, milhões que entram na conta diretamente, não há comissões, não há aquelas coisas todas que nós contamos. E portanto, respondendo à tua pergunta de uma maneira um pouco diferente, a minha tristeza é ver que o Benfica se tornou numa plataforma giratória de lançamento de jovens talentos. Tenho muita pena disso. Antigamente o Benfica costumava ser assim o endgame, passa assim o estrangeirismo, ou seja, os jogadores criavam-se noutros campeonatos e queriam vir para o Benfica. Eu lembro perfeitamente de fazer coleções de cromos em 92, em 94, vermos cadernetas do Mundial, do Europeu, e ver lá jogadores da Suécia, da Rússia, de muitos sítios do mundo, e os jogadores jogavam no Benfica. E isso era um orgulho para nós, para quem era adepto benfiquista, comprar os cromos, porque antigamente as cadernetas vinham o nome do jogador, dentro da sua seleção, e entre parênteses por baixo vinha o clube. E aquilo era um orgulho para mim, a ter jogadores do Benfica. Chegava a tentar fazer a equipa do Benfica em cromos, procurar. Claro que os portugueses, como não participavam nessas competições, não os tínhamos, mas tentar fazer a melhor equipa possível do Benfica com os cromos que havia. E era fácil, porque íamos à Suécia, tínhamos o Terno, depois mais tarde na Rússia tivemos o Kulkov e o Jura. Havia sempre jogadores estrangeiros no Benfica, mas eram jogadores do topo das seleções. E não eram jogadores, não eram, como tu dizes, não eram miúdos novos à procura do Benfica para usar assim como um trampolim europeu. Eram jogadores que eram feitos, eram jogadores que vinham trabalhados, bons jogadores. Tivemos o Aldair, vários brasileiros, o Ricardo, o Val. Era uma equipa de jogadores feitos que vinham para o Benfica para estar no Benfica. E hoje em dia, como tu dizes, muitos destes miúdos da formação, e tivemos exemplos até mais extremos, tu falaste aqui em alguns, mas tivemos exemplos mais extremos como o Ndur, por exemplo, este ano. Quantos minutos fez o Ndur na equipa principal antes de sair para o Paris Saint-Germain? Realmente saiu para o Paris Saint-Germain? Não, eu acho que é mais uma manobra do empresário. Mas ao fim e ao cabo, pouco tempo ou nada dá ao Benfica. Sim, e não é possível em todos os jogadores, e eu percebo, obviamente, para mim é muito fácil falar que o presidente também não pode, sendo confrontado com uma vontade inabalável do jogador em querer sair, é complicado também, uma situação muito complicada para o presidente do Benfica. É sem dúvida. Eu sou adepto do Benfica, não tenho essa preocupação, portanto eu vou falar como adepto do Benfica, que eu acho que é importante, mas eu vejo em muitos jogadores, vi em Gaetan, mesmo no próprio João Félix, que se eles dissessem, olha, ficas mais um ano no Benfica, eles não iam ficar contra ele. Vão-me dizer mesmo que o João Félix tinha recusado a jogar pelo Benfica, se tivesse ficado no Benfica. Okay, o João Félix é um mau exemplo, saiu pela cláusula, mas vão-me dizer... o Gonçalo Ramos este ano tinha-se recusado a jogar pelo Benfica, vão-me dizer que isso é verdade. Não. Portanto, no que estavas a dizer, eu acho que hoje em dia ainda podemos ter esse tipo de ligação com o clube, porque o Benfica é um clube muito especial. Eu acho que é o próprio clube que não fomenta essa relação. Portanto, a partir do momento em que chega uma grande proposta, imediatamente a solução é sair.
Eu acho que às vezes é complicado analisar as direções, isto é a minha opinião pessoal, mas não estou a falar, pronto, muitas pessoas referem-se a este anterior período do vieirismo, mas já anteriormente, já no tempo do Jorge de Brito e depois mais tarde no Vale Azevedo, antes da gente saber o que o Vale Azevedo era, e acho que às vezes é complicado gerir também a pressão social, porque imagino às vezes, pronto, não tenho qualquer noção de gestão desportiva, nem pouco mais ou menos, a minha área é a saúde, mas imagino estar assim na posição de um presidente ou do gestor do Benfica e ver toda esta pressão mediática, social, cada vez que é para vender um jogador, porque, como é lógico, o adepto normal, como eu ou tu, não queremos saber do dinheiro, não é os milhões que nos vão dar um título, a gente não vai para o Marquês fechar uma venda, como muitas vezes a gente diz no Twitter. Ninguém vai fechar a venda do João Félix, ninguém vai fechar a venda do Gonçalo Ramos. Vamos fechar um título, nem que seja a Taça da Liga, o campeonato, a gente vai para o Marquês festejar. A gente fala nas redes sociais das vitórias do Benfica, das vitórias desportivas, mas acho que é bastante complicado para eles que estão a tentar gerir um clube, como a gente sabe, tem milhares e milhares de empregados, que a gente não se pode esquecer que o Benfica não são só aqueles 15 ou 16 pessoas que a gente conhece no futebol. Há desde a pessoa que lava a roupa até a pessoa que lava o chão. O Benfica tem muitos empregados e as contas têm que ser pagas. Não podemos ter um Benfica gerido de uma forma amadora, como se geriu em tempos, no final dos anos 80 e princípio dos anos 90, que quase que levamos de um clube histórico à falência, como tu sabes. Sim, sim, sim. É evidente e a parte financeira tem um peso enorme nos dias de hoje no que é a gestão do futebol. Mas a questão também é que essa parte do Benfica claramente tem mostrado uma solidez muito grande. Portanto, eu acho que se as pessoas pensam, vocês não querem saber das finanças do clube, vocês são lunáticos. Não é questão disso. Eu tenho a certeza que quem lá está no clube tem essa formação e vai defender o Benfica nesse aspecto. O meu problema é abusarem em defender demasiado só esse aspecto. Portanto, eu vou criticar a outra parte. Agora, eu, evidentemente, se um clube começar a ser gerido por um Vale Azevedo, eu vou olhar para a parte financeira. A questão é, a direção tem sempre que ser chamada um bocadinho, eu acho que para os meios termos. O Benfica, nestes últimos 2 anos, fez uma data de dinheiro. Não me vão dizer que este Benfica está com problemas financeiros. Então temos que. Então aí fico mesmo preocupado, porque vamos ver as vendas milionárias que o Benfica fez, o dinheiro da Champions, empréstimos obrigacionistas, quer dizer, tem entrado dinheiro no Benfica. O Benfica não pode estar falido. E, portanto, havendo essa pressão de termos, obviamente, ter sempre resultados vencedores, mas sabendo que o clube está bem defendido e bem estruturado em termos financeiros, a nossa preocupação tem que ser chamar um bocadinho também o Benfica à razão que, se calhar vendeu o Gonçalo por 80 milhões ou 65 milhões é muito bom, mas olha, agora já perdemos com o Boa Vista, se calhar com o Gonçalo em campo não tínhamos perdido. São situações difíceis, mas acho que a direção deve conviver com a nossa paixão e também com o nosso conhecimento do clube de uma forma natural. Nós queremos todos que o Benfica ganhe. Isso aí nunca pode ser posto em causa. Sim, isso concordo contigo. Eu acho que este presidente é talvez o presidente desde que eu acompanho o Benfica que melhor percebe a pressão, porque já foi jogador e foi jogador de elite, não apenas jogou no Benfica, não. O Rui Costa foi um jogador de elite em 2 períodos. No primeiro período e depois no seu regresso. E acho que sempre soube viver bem com a pressão dentro do Benfica. Nunca foi um jogador que teve alguns problemas na primeira fase, quando fez assim um bocado de forcing para sair, mas é normal, era jovem, queria sair. E eu acho que ele entende bem essa parte dos jogadores, quando os jogadores fazem forcing, porque também foi o caso dele. Na altura até se falou que estávamos a cortar as pernas ao Rui Costa, porque não deixávamos sair para a Espanha, porque havia interesse do Real Madrid, do Barcelona, e depois o mesmo acabou por sair para a Itália para a melhor proposta financeira. Mas nesse aspecto eu também estou de acordo contigo. Acho que o Benfica agora que tem uma solidez financeira que é inabalável, acho que é inquestionável que o Benfica nos últimos 2, 3 anos fez quase 500 milhões de euros em receita. Neste momento tem que começar a pensar num programa desportivo sério, porque não podemos continuar a falar de um Benfica europeu e, como tu dizes, só chegamos aos quartos de final, porque isso não é um Benfica europeu. Isso é um Benfica que faz uma boa fase de grupos e depois apanha um adversário ali mais ou menos e passa. Passámos com o Ajax, passámos com o Bruges, não é que ganhámos ao Real Madrid ou ao Manchester City, com todo o respeito ao Ajax ou ao Bruges. Sim, sim, sim. São 4, temos que avaliar o Rui Costa quando ele acabar este mandato. Até agora há alguns sinais positivos, outros menos positivos, mas sem dúvida eu ouvi isto num podcast, agora não lembro qual, mas
eu acho que não há ninguém mais preparado, nenhum benfiquista mais preparado para estar à frente do futebol do Benfica do que o Rui Costa. Quer dizer, a carreira dele fala por ele, o conhecimento de futebol fala por ele, o benfiquismo dele fala por ele. Portanto, eu não quero mais à frente do futebol, o Rui Costa claramente é a pessoa indicada. Em relação, o clube não é só futebol, não é? Depois temos algumas vertentes, teremos que ver isso, mas gosto muito desta frase que eu ouvi num outro podcast, que é: dos 6 milhões de benfiquistas, provavelmente o Rui Costa é a pessoa mais preparada para estar à frente do futebol do Benfica. Isso é inquestionável. Andámos aqui um bocadinho às voltas a falar de outros assuntos, depois de falar então de jogadores que te deram pena ver sair do Benfica, mas esta pergunta é de certeza especial para ti. Porque este jogador, tu não tiveste pena de o ver sair do Benfica. Quem foi o pior jogador que tu viste jogar com o manto sagrado? Tenha sido na televisão ou ao vivo, mas aquele jogador que tu pensaste, eu fazia melhor do que ele. O Roberto é uma escolha fácil, porque eu acho que no Vietnã tivemos jogadores péssimos, e se calhar tecnicamente pior que o Roberto, o guarda-redes espanhol, mas o Roberto custou algum dinheiro e vinha alguma expectativa, e depois realmente aquilo foi uma barracada de todo o tamanho. Portanto, é difícil lembrar-me dos nomes daquelas lendas, digamos assim, do Vietnã, porque realmente é um período muito, muito especial, negativamente, da história do Benfica, e claramente o Benfica contratava ao calhas. Por isso a minha resposta é Roberto. Acho que para o investimento que foi feito e a expectativa que havia, foi realmente uma temporada penosa, e quando chegou ao fim a passagem dele no Benfica, fiquei bastante contente. É assim, agora estes adeptos mais jovens lembrar-se com certeza do Roberto, e estes mais jovens não se lembram do período que foi o Vietnã, onde tivemos jogadores que realmente era difícil compreender como é que chegavam assim ao Benfica. Mas muitos deles até tiveram azar. Por exemplo, eu lembro do Roberto quando assina para o Benfica, que vem do Atlético de Madrid, era um guarda-redes que tinha algum futuro, tinha alguma craveira, era um jogador já contrastado em Espanha. E inclusive quando sai do Benfica, acabou por ser eleito várias vezes MVP da partida em Espanha, no período seguinte, quando acabou por voltar ao Campeonato Espanhol. Ou seja, aí acho que aqui, ali juntou-se ali uma mistura de inaptidão do próprio jogador, porque não vamos mentir, o Roberto tinha falhas técnicas graves, com talvez uma falta de adaptação, sei lá, um nervosismo, porque o Atlético de Madrid é um grande, mas que não é a mesma coisa que jogar no Benfica. Como falámos há pouco, a pressão que existe sobre os jogadores do Benfica após um falho não é a mesma que existe no Atlético de Madrid, até porque o adepto espanhol não é tão fervoroso, estamos a falar do Atlético de Madrid, como é o do Benfica. Estamos a falar de um clube mais cosmopolita, digamos assim, e que não há tanta esta paixão, esta emoção pelo futebol dos seus adeptos. As pessoas vão mais ao estádio como um evento social. A camisola pesa muito, temos vários exemplos, e sem dúvida que o Roberto é um desses exemplos, que a camisola do Benfica pesa muito. É o típico guarda-redes de equipa pequena, que vai brilhar quando lhe fizerem 40 remates à baliza, mas depois, quando tem que fazer só 2 defesas por jogo, está distraído e depois acontece o que acontece. Lembras-te de um lance caricato com o Roberto, que a bola bate na trave, depois bate na trave, ele fica a olhar e a bola cai e o avançado mete o gol. Ele estava literalmente distraído. Não estava no jogo, simplesmente não estava ali. É fantástico como é que um guarda-redes profissional desse género, com essas falhas técnicas, consegue chegar a um clube tão grande como o Benfica. Mas enfim. Ora, falando agora do nosso clube, dá-nos assim a tua opinião do momento atual do Sport Lisboa e Benfica. E quando estou a falar do Sport Lisboa e Benfica, gosto de frisar, não é só a equipa de futebol, mas sim todo o conjunto, o clube, que é um clube eclético, e o Benfica, como tu disseste bem, anteriormente não é só o futebol. O Benfica é modalidades, o Benfica é uma instituição social também. É um momento positivo. Eu acho que o Benfica, temos que ser sinceros, é lógico que nós queremos sempre mais, e a exigência do Benfica em todas as modalidades, em todas as secções, é de 3 em 3 dias ou de 7 em 7 dias. O objetivo é claro, no clube como o Benfica, ganhar o próximo jogo, ganhar a próxima taça, mas eu avalio como positivo. Acho que para quem viveu o Vietnã é indiscutível que o Benfica é uma marca completamente diferente, é um clube completamente diferente dos perigos que corremos ali no final do último século. Eu acho que estamos a viver aqui um período também de alguma transição, em que há realmente uma elite de clubes que quer
fazer do futebol europeu e eu acho que isso vai também se ver em algumas outras modalidades, uma espécie de uma NFL europeia, em que a entrada é feita por convite e não por mérito desportivo, e obviamente o mercado português é pequeno e o Benfica corre o risco de nem o Benfica deve fazer parte num mecanismo destes, mas obviamente ficando de fora corre alguns riscos de não conseguir manter as equipas ao nível que tem tido. E portanto eu acho que há aqui um momento de alguma transição numa era nova para o futebol, que não se sabe bem o que é que vai ser, e o Benfica deve estar muito atento a isso, não deve vacilar, deve investir, mas avaliando o momento do Benfica eu dou uma nota positiva. Quer dizer, nós temos um clube forte, um clube que claramente os nossos diretos rivais invejam. Nós já tivemos alturas não assim tão longínquas em que invejávamos uma outra coisa do Futebol Clube do Porto. Houve também antes ali na década de 40 em que o Sporting estava muito bem, mas claramente neste momento em todas as modalidades, onde o Benfica entra, é claramente o alvo a bater e o clube mais preparado e o crónico candidato a ganhar tudo, até um bocadinho mais do que os nossos eternos rivais. Portanto, eu dou uma nota positiva neste momento. Eu acho que o Benfica tem que voltar a fazer valer assim o seu estatuto de grande clube português e de grande clube europeu. Como tu falaste, quando tu começas a falar destas novas competições, como por exemplo se falou da Superliga, o Benfica tem que deixar de esperar de ser o convidado e começar a ser um dos principais clubes a movimentar o que daí vier, porque a gente não sabe, mas claramente vemos a tendência que o futebol europeu está a mudar. Todos os anos a UEFA tenta dar mais prémios aos clubes, não é porque a UEFA quer agora perder dinheiro e dar mais dinheiro aos clubes. A UEFA também é uma instituição financeira e de certeza absoluta que prefere guardar os milhões para eles. Não venham agora tentar vender que a UEFA agora é Caritas e quer dar dinheiro aos clubes. Não. A UEFA está a tentar comprar os clubes para que os mesmos não se movam para um projeto, como tu estavas a dizer, mais americanizado, como a gente vê, por exemplo, a NBA ou a NHL, onde é uma coisa muito mais profissionalizada e que a gente vê que os clubes podem perfeitamente jogar de costa a costa nos Estados Unidos sem qualquer problema. E os clubes aqui na Europa já perceberam que podem movimentar muitos mais milhões do que aqueles que a UEFA dá, e eu acho que o Benfica tem que ser partícipe nisso, ou seja, não que queira demover o futebol do modelo atual, mas se o futebol vai evoluir, o Benfica tem que estar na frente, o Benfica não pode esperar ser um convidado. Sim, sem dúvida. E o Benfica tem uma herança importante nesse aspecto, porque acho que as pessoas, tu já falaste isso um pouco há bocado, as pessoas não têm noção do que é que foi o Benfica naquela década de 60 e assim temos de ter noção que a Taça dos Clubes Campeões Europeus foi uma ideia de franceses, e quem convive com franceses sabe que são um povo muito, muito elitista e portanto muito provavelmente se não fosse o Benfica aquilo tinha se tornado um bocado uma Superliga Europeia, mas o Benfica veio mostrar ao mundo inteiro que o futebol era um desporto popular, que todos podiam ganhar, que eram 11 contra 11. E na altura Portugal era um dos países mais pobres da Europa, chegou e venceu os grandes, e acho que isso apaixonou ainda mais as pessoas para o desporto que é o futebol, que é realmente esta questão da total democracia no futebol. Portanto, as equipas são todas importantes, porque realmente naquele jogo uma grande equipa pode fazer 40 remates, mas se a outra falar uma vez e marcar, ganha o jogo, e é isso que o futebol tem que ser sempre. O Benfica tem uma herança importante porque foi realmente a primeira equipa a dizer: olha, as competições europeias é uma coisa engraçada, mas é para toda a gente, não queremos cá competições elitistas nem superligas, e portanto agora esses interesses já voltaram em cima da mesa. O Benfica tem que voltar a ser um bocadinho o farol nesta discussão e mostrar que realmente que é interessante ter um Benfica, como tivemos no ano passado, uma equipa que as pessoas na Inglaterra e começaram a seguir e começaram a dizer que como seria engraçado, temos um jogo com o Benfica na Nápoles, um ar fresco nas competições europeias, clubes novos a aparecer. Isto tem que ser o futuro do futebol. Já foi o passado, tem que ser o futuro, e o Benfica é uma instituição que faz parte desse ar fresco que sempre o futebol europeu precisa. Pois isso é uma das coisas que tu fizeste aí bastante bem, é que o Benfica já foi um dos maiores clubes europeus e esse estatuto nos últimos 30 anos, agora talvez na última década tenhamos revivado um pouco isso, mas nos últimos 30 anos perdemos um bocado a luz que nos guiava, ou seja, o nosso objetivo que era continuar a ser grandes na Europa.
E acho que, mas o futebol europeu em si todo perdeu, porque a gente vê históricos, tu falaste há pouco no Marselha, mas temos, por exemplo, o caso do Milão, que foi gigante nos anos 90, que infelizmente nos ganhou a final de 1990, como todos sabem, mas clubes como o Milão, como o Marselha, até como o próprio Benfica, perdeu alguma chama europeia e estamos a dar sim espaço à gerência do futebol europeu, a clubes sem qualquer história, que até há bem pouco tempo nem sequer ganhavam no seu próprio país, como é o Paris Saint-Germain ou o Manchester City, com todo o respeito que eu tenho por todos os clubes na Europa, mas não podemos deixar um projeto de futebol europeu ser liderados por clubes sem história, só porque estão agora munidos de petrodólares, porque é um dinheiro sem fim que vem da Arábia, do Qatar, dos Emirados, e não pode ser. O futebol não pode ser gerido só como uma entidade económica, porque o futebol é um desporto, e é isso que muita gente se está a esquecer neste momento. Exatamente, João, exatamente. É isso mesmo. Ora, quem não te conhece, tu vives em Lisboa, deixamos assim a última pergunta e vou-te pedir assim um cenário hipotético. Vamos imaginar, é um domingo de manhã, o Benfica jogou ontem, tu queres ir a espairecer e vais correr até ali junto ao Tejo, ali na zona de Belém, acabas de correr e estás ali a alongar e olhas ao teu lado e quem é que está a fazer exatamente a mesma coisa que tu? Manuel Rui Costa. Tens ali uma oportunidade de ouro, 5 minutos, estás sozinho com o presidente do Benfica. Qual era o conselho que davas a Manuel Rui Costa? 5 minutos claramente não iam, não iam chegar. Nós vivemos isto de uma maneira muito, muito apaixonada e eu acho que o Rui Costa tem noção disso. Não é o achar que fazemos melhor, não é o achar que sabemos mais, é uma paixão. É nós tentarmos dar tudo, um pouco como criar um filho. Nós temos noção que às vezes erramos e que aquele conselho foi errado, mas nós vamos querer, não é por isso que vamos deixar de aconselhar. Eu vejo o Benfica a perder um bocadinho a ligação com a sua massa adepta. E esta ideia que Luís Chico Vieira trouxe, que foi aceito pelos sócios, atenção, não é que Luís Chico Vieira tenha decidido as coisas também de uma forma totalmente ditatorial, mas esta ideia um pouco de passar os sócios do Benfica para clientes do Benfica. Eu acho que este conceito não tem nada a ver com o Benfica. O Benfica tem uma quantidade de adeptos impressionante, gente com uma qualidade individual, com qualidade profissional, qualidade administrativa em todos os aspectos. Temos das melhores pessoas de Portugal e da Europa que estão dispostas a ajudar o Benfica de graça, e eu acho que isto tem que ser aproveitado. Eu vejo o Benfica muito fechado na sua própria direção, num estilo muito presidencialista de governar o Benfica, que nunca foi, a história do Benfica nunca foi essa. Os presidentes do Benfica até eram um pouco mais os mecenas que tapavam buracos, mas não tinham tanta questão de o Benfica vai por aqui, vai por ali. Obviamente contratavam jogadores e treinadores, isso é sério, mas os adeptos do Benfica estavam envolvidos no dia-a-dia do Benfica de uma forma muito, muito importante, e eu vejo isto a perder-se. Claro que não sou um lunático, não tenho noção que estamos no século XXI e que as coisas hoje em dia são feitas de maneira diferente, mas eu tenho pena de ver o Benfica afastado das pessoas que podem ajudar também o Benfica em vários aspectos, que são super profissionais, estão dispostas a ajudar o Benfica, e essas pessoas muitas vezes são tratadas de forma até com repulsa pelo próprio clube, e eu não aceito isso. Não, seria claramente o que e acho que o Rui Costa tem alguma preocupação com isso, tem-se visto, mas não pode ser só a questão de tirar fotografias e estar próximo nos jogos. Tem que ser abrir o clube no seu dia-a-dia, nas várias decisões que têm que ser tomadas. Não é tornar o Benfica num clube ingovernável, não é isso, mas, por exemplo, pode-se ter um conselho consultivo da direção, com pessoas de várias áreas do benfiquismo, com várias competências profissionais. Pode-se fazer tanta coisa. Nunca será o objetivo das pessoas que pensam um bocadinho mais como eu, tornar o Benfica ingovernável, mas o Benfica presencialista não é o ADN do Benfica, nunca foi. O Benfica é o clube do povo. Temos tanta gente que pode ajudar o Benfica, e eu vejo um enorme afastamento da direção dos adeptos na gestão do Benfica do dia-a-dia. Seria por aí. Uma das coisas que eu noto é, assim, para mim é inegável a minha paixão pelo Benfica, e que eu, para mim, só vejo Benfica, não consigo imaginar como é que se é de outro clube em Portugal. Porque a nossa realidade é sermos portugueses e é apoiar um clube nacional. Mas eu, olhando para as redes sociais,
para o YouTube, para o Facebook, para o Twitter, vês que é muito mais fácil ser adepto, por exemplo, do Sporting ou do Porto, no sentido que são muito mais unidos. E acho que é essa a grande dificuldade do adepto benfiquista e da pessoa que chega um dia a fazer parte da direção do Benfica. Nós somos um grupo de adeptos muito grande, há quem diga que somos mais de 6 milhões, há quem diga até que somos muito mais espalhados por esse mundo, mas a questão é, não somos coesos, não somos unidos, não arrumamos todos para o mesmo lado. E temos, por exemplo, o exemplo, o Benfica perde agora, imagina, como o Gol perdeu ontem com o Boa Vista, e o que é que acontece? Há logo uma grande facção de adeptos que quer mover tudo e todos, treinador para a rua, jogador para a rua, isto na presta, depois temos aqueles mais conservadores, depois temos o intermédio, mas a questão é que não somos unidos. A gente vê, por exemplo, no Twitter as batalhas que criamos connosco próprios, nós estamos a criticar-nos uns aos outros, os próprios adeptos. Tu não és benfiquista, eu sou mais benfiquista que tu. Não há pessoas mais benfiquistas que outras, digo sempre isso. Há diferentes maneiras de viver o Benfica, mas não há ninguém que seja mais benfiquista que outro. Ninguém é mais benfiquista que o Rui Costa, nem o Rui Costa é mais benfiquista do que eu ou tu. A questão é, vivemos o Benfica de maneira diferente, mas não somos um clube unido em termos de associativismo, não somos. Quando há assembleias, a gente bem vê o número de pessoas que vai às assembleias. É ridículo para um clube da dimensão do Benfica. Quando chega a fases importantes de decidir coisas, como tu estavas a dizer, depois chegas às assembleias e vão meia dúzia de gatos pingados. Não enche um pavilhão muitas vezes. Sim, sim, mas aí é muito também a forma como as coisas são organizadas, mas eu percebo o que estás a dizer. É evidentemente que o Benfica é um caldeirão de emoções e eu acho que vai ser sempre, e lidamos muito mal com a derrota, mas eu não quero lidar bem com a derrota, nunca, mas sem dúvida nenhuma que o Benfica lida muito mal com a derrota. É a herança que nós temos daqueles monstros todos que nos deram um Benfica mundialmente competente, e é evidente que para a direção e mesmo para os jogadores, por exemplo, é complicado lidar com certas críticas, mas eu acho que no fundo, depois de um desabafo, os benfiquistas são capazes de voltar ao mais importante, e com certeza que, por exemplo, como estamos agora a falar, no próximo sábado, no próximo jogo que o Benfica vai ser um apoio enorme para a equipa, mas a exigência e o espírito de ganhar tem que estar sempre presente, e acho que a direção percebe isso, desde que as coisas não, como estás a dizer, não passem para a questão pessoal, que é sempre ridícula em qualquer situação. Eu acho que faz tudo parte deste clube que é o Benfica. É assim, já terminámos então as 11 perguntas standards e agora chegamos à altura da pergunta Joker, ou seja, a pergunta que eu desenhei assim para ti. É assim, quem não te conhece, és uma pessoa humilde, mas uma pessoa bastante trabalhadora e, na minha opinião, és um dos grandes das redes sociais do Benfica. Tens mais de 50 mil seguidores no Twitter, fazes parte do projeto Visão Vermelha, que eu acompanho assiduamente, onde já tem mais de 12 mil subscritores, tens o teu blog que é aclamado pela crítica benfiquista, és uma pessoa bastante bem vista em termos das redes sociais do Benfica. Considerarias ter assim uma posição, por exemplo, de Community Manager no Benfica, visto que é assim uma posição que, na minha opinião, está assim descuidada e abandonada? Não, sinceramente não. Acho que as pessoas identificam-se com a minha página, eu acho, exatamente por verem um adepto como elas, não alguém com intenções, com a pessoa que vive o benfiquismo da mesma forma que elas, e eu não consigo. Eu ontem estive no Bessa, como na quarta estive em Aveiro. O que eu gosto é de seguir o Benfica, de ser adepto do Benfica. Acho que é um papel tão importante como qualquer outro do Benfica, que tem mesmo os deveres, e tem alguns deveres, tem algumas responsabilidades. Sem dúvida que uma delas é essa exigência que já falámos tanto nesta conversa, mas não tenho qualquer aspiração, porque o que eu gosto mesmo no Benfica é de viver, de estar com as pessoas, de ir ao jogo, de ver a bola rolar. Apaixona-me sempre a ver aquelas camisolas atrás da bola. É evidente que a vida dá muitas voltas, mas sem dúvida que o objetivo do Fora Redes é claramente ser uma página de um benfiquista como outro qualquer. Há pouco tempo vi um programa vosso no Visão Vermelha em que tinham vários intervenientes de outros espaços também do YouTube e falavam nisso mesmo, que o Benfica não tem assim uma ligação entre as redes sociais e o adepto e o clube. E eu acho que
acho que é o enfoque do community manager que se dá em Portugal que está errado, na minha opinião. Pois eu acho que as redes sociais, o Benfica devia usá-las para atrair os adeptos, não para termos financeiros nem económicos, nem para tirar proveito, mas sim para ter outra vez os adeptos mais perto do clube, porque há tantas formas de incluir assim os adeptos no dia a dia do clube e muitas vezes só se olha para a parte financeira para tentar lucrar com o adepto. O adepto vive o Benfica porque é apaixonado pelo Benfica, mas não temos de estar sempre a tentar extorquir o adepto, sacar mais dinheiro por camisolas, por cascos. Não, o adepto está ali para ver o clube, para desfrutar com o clube. E acho que é isso que falta neste momento ao nosso Benfica. Sim, sim, concordo, sim, sim. Não, isso teria muitas sugestões para dar à equipa que trata das redes sociais do Benfica, sim, sem dúvida que ver uma página oficial do Benfica fazer dois tweets por dia ou o Instagram com 2 conteúdos por dia, acho que é muito pouco. Acho que hoje em dia as páginas têm que tentar pelo menos conteúdos 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, porque, e sobretudo eu vejo o Benfica muito afastado desse, que já falei aqui um bocadinho, que eu acho que o Benfica tem coisas tão especiais que devem ser partilhadas, não é questão de queremos dizer que somos melhores que os outros, mas exatamente voltando àquilo que já dissemos, num momento do futebol em que há uma apropriação destes emblemas históricos e que tinham tanta ligação ao seu público por estados quase, por fortunas completamente desligadas do desporto. O Benfica tem que mostrar que realmente clubes ligados ao povo ainda têm tanto para oferecer e vídeos tão engraçados que se podem partilhar, histórias tão engraçadas. Eu ontem no Bessa, quer dizer, a pessoa entra numa bancada de 3.000 pessoas, só ouve a pronúncia do Norte, quer dizer, no meio da cidade ultimamente tem sido o nosso grande competidor. É impressionante a recepção que se faz aos adeptos do Benfica em todo o lado. Isto deve ser partilhado não para dizer que somos maiores, não para dizer que somos melhores, mas para dizer que realmente há aqui um caminho que pode ser diferente num futebol em que se está a tornar completamente desligado das pessoas e dos seus adeptos apaixonados. É isso, concordo completamente contigo. Desde pequeno que sempre aprendi que era ser benfiquista pela voz do meu pai e sempre segui a história do Benfica, mas é engraçado que pouco ou nada aprendi do Benfica, da história do Benfica, pelo Benfica. Acabou por ser por enciclopédias, por jornais, hoje em dia nas redes sociais, mas não é como tu dizes, as redes sociais do Benfica. E acabo por aprender por programas que vocês fazem no dia-a-dia, conteúdos, publicitam entrevistas que fazem com pessoas, análises históricas que fazem do Benfica, documentários que existem de vários youtubers, de vários canais que são externos assim ao Benfica e não consigo entender como é que não se promove mais a nossa história. Não é tentar promover a nossa marca, não estamos a falar de um fator económico, estamos a falar da história gloriosa que temos e muitas vezes estes novos adeptos do Benfica, crianças com 14, 15 anos, que não sabem o que é que o Benfica foi porque infelizmente não puderam viver, mas podiam saber a história do Benfica. E isso acho que era bastante bom, que daqui para a frente o Benfica começasse a olhar para as redes sociais, porque hoje em dia é o que movimenta massas, é as redes sociais, já não é tanto o material analógico nem os jornais, é mais o Twitter, é o Facebook, é o Instagram, é o Kik, é o YouTube, é o que seja, mas estas crianças de hoje em dia, toda a gente, como tu falaste, tem um telefone na mão, toda a gente consegue se ligar ao Benfica a toda hora e poder ver material antigo, coisas que enaltecem a história do nosso clube. Sem dúvida, a parte da história para mim é muito, muito maltratada no Benfica, e olha, por acaso foi uma coisa que o Chico Vieira até eu avalio como positivo, que foi a questão do museu, sem dúvida que foi uma obra muito importante que ele deixou, nem tudo foi mau, mas essa parte concordo plenamente e estava-me aqui a lembrar que eu acho que o Benfica também se esquece que o secretismo não vai ajudar em nada. Portanto, há certas coisas que nós às vezes somos críticos que não percebemos. Eu lembro-me que o Everton de Cebolinha deu uma entrevista a um podcast brasileiro e eu consegui perceber o que é que ele estava a passar. Ok, posso achar, ok, então ele não deve estar no Benfica se ele não tem estofo para isto. Agora, nós não percebíamos o que é que acontecia. Chegou um jogador, um MVP da Copa da América, um jogador de grande renome e não consegue jogar, o que é que está a passar? E ouvir aquela conversa, eu consegui me pôr no lugar do jogador e se calhar no próximo jogo, em vez de assobiar o Everton de Cebolinha, já aguarda a coisa mais para mim porque percebo o que é que ele está a passar. Estas coisas, o secretismo não vai ajudar em nada. O Benfica não tem nada a ganhar com secretismo e tentar esconder as coisas porque os benfiquistas vão lá estar sempre a espreitar. Isto é o eterno seguidismo que os benfiquistas têm ao seu clube e aos seus jogadores, e portanto é realmente acho que é um aspecto que o Rui Costa terá que mudar ou não,
na minha opinião, é sem dúvida um ponto importante a melhorar. Concordo contigo plenamente. Olha, Tiago, estamos quase a chegar ao fim, mas antes de despedir, queria te pedir então um favor. Queria que me nomeasses assim uma pessoa do teu universo pessoal, um benfiquista como é lógico, que tu achasses que ele tivesse gosto e que eu tivesse gosto de ser assim entrevistado neste espaço. Já entrevistaste o Tiago Sueco, do Visão? Não. Ele. Gosto muito dele. Vou então endereçar o convite ao Tiago, que já tinha endereçado um convite em tempos para beber uma cerveja em Milão, e infelizmente, embora estivéssemos separados por cerca de 40 a 50 metros, porque depois pude ver pelas fotografias que estávamos a partilhar nas redes sociais, infelizmente não nos conseguimos encontrar. E acabámos por estar exatamente no mesmo sector, porque a gente pode ver pelas fotografias que íamos partilhar, estávamos exatamente no mesmo sector, mas como é lógico, quem já viu um Benfica Away, principalmente na Europa ou no norte do país, onde há, como tu falaste, grande movimentação de massa de adeptos benfiquistas, são milhares de cabeças, e encontrar uma pessoa específica nesse momento é quase impossível. Mas se quiseres sair um bocadinho do Visão Vermelha, também aconselho, acho que a conversa seria muito boa com o Tiago Godinho do Falar Benfica, acho que ele é impecável. Gosto muito Também de Falar Benfica. Assim, o convite ao Tiago Godinho, também sigo o Falar Benfica e acho que é um bonito projeto. Olha, ainda antes de despedir, quero relembrar às pessoas, sigam então o Fura Redes no seu blog, aconselho todas as pessoas benfiquistas a passar por lá e ler, de certeza que tal e qual como eu vão ficar assim cativadas pela sua escrita. Aconselho também a seguir todo o seu benfiquismo no Twitter, pois é uma pessoa das pessoas mais ativas que eu conheço em relação ao Benfica no Twitter, e por isso é que também tem este afã de seguidores, porque acho que tudo aquilo que tu dizes é merecido de se ouvir. E acho que o Visão Vermelha, como já disse várias vezes aqui no meu canal, é um dos programas que sigo assiduamente, e acho que é um dos programas que vale a pena. Todas as pessoas que são benfiquistas, pelo menos passem lá, espreitem o vosso trabalho, vejam, depois gostem, ficam, não gostam, não ficam, mas pelo menos dêem a oportunidade destes novos benfiquistas mostrarem sim tudo aquilo que é o Benfica, porque assim, debater o Benfica não tem problema nenhum. Criticar o Benfica, desde que seja de forma construtiva, também não tem problema nenhum. Olha, muito obrigado pela conversa, gostei imenso, acho que foi uma conversa muito interessante e muito sentida, gostei muito de estar aqui contigo, e esta coisa dos podcasts e das páginas é um bichinho que entra, as pessoas aconselho sinceramente a verem o trabalho aqui do Terceiro Anel e seguirem as páginas do Joel, acho que tem muito a ganhar. É como eu digo, é um bichinho que vai entrando, a pessoa começa a seguir este, começa a seguir aquele, depois vê que também há este, e às tantas a pessoa já não passa sem estas pessoas que nos ajudam também a igualar aqui um bocadinho o nosso benfiquismo e a ver que não somos maluquinhos da cabeça e que as outras pessoas são tal e qual como nós. Aconselho sem dúvida a seguir o trabalho do João. Obrigado então, Tiago. Olha, foi um prazer ter-te aqui. Quero-te agradecer uma vez mais por toda a tua disponibilidade e amabilidade de teres passado aqui no canal. Uma boa noite para ti e viva o Sport Lisboa e Benfica. Muito obrigado. Viva o Benfica. Chegamos assim então ao final do 9º episódio de Um Café no Terceiro Anel. E tal e qual como eu disse na intro, é o espaço que promete dar voz a todos os adeptos do Benfica. E tu, benfiquista, se queres ter assim a tua voz vista neste canal, deixa aqui em baixo o teu nome e o teu contacto e eu prometo entrar em contacto contigo. É assim que está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Se por acaso tiveres X, segue-me no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!